Juventude. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Juventude, que alegria ter você aqui em mais uma terça-feira. E o nosso programa hoje está recheado. No De Cara com a Juventude, nós vamos receber a coordenadora da Pastoral da Sobriedade. E no 180 graus, o nosso convidado hoje é um jovem consagrado que vai contar essa virada na sua vida. Mas agora está no ar o Se Liga Jovem. No Se Liga Jovem de hoje, nós vamos falar sobre 2 sacramentos que nos ajudam na perseverança e que andam em unidade, que é o sacramento da reconciliação, a confissão, e o sacramento da Eucaristia, que é o próprio corpo e sangue do Senhor que se dá a nós. Só que antes da gente adentrar, o porquê da importância desses 2 sacramentos nas nossas vidas, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para que a gente possa conhecer e entender e ver como é que eles se aplicam nas nossas vidas. Primeiro, nós vamos começar pelo sacramento da reconciliação. Lá na confissão, ela é um sacramento, ele é instituído pelo próprio Jesus, quando ele diz o seguinte, lá em João 20, 23. Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Esse é um caminho de salvação, é uma via de salvação que foi deixada pelo próprio Cristo a cada um de nós. A gente sabe que Deus, ele é a própria misericórdia e que ele se dá em misericórdia a cada um de nós. Tem um santo que diz, que Deus ele não se cansa de nos perdoar, mas somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Quantas vezes, nós, em meio aos nossos pecados, aqueles pecados de estimação, nós acabamos de nos cansando de levar para a confissão e acabamos, empurrando com a barriga, Não, depois eu me confesso, deixa para depois, São Padre Pio, ele diz uma coisa muito interessante, que é um santo muito conhecido da nossa Igreja Católica, que ele diz o seguinte, que no confessionário, os padres que estão administrando ali, eles estão administrando o próprio sangue de Cristo. Um sangue que vem para nos lavar, para nos purificar e para nos salvar. Então, no ato da confissão, o Senhor ele derrama ali o seu próprio sangue, que vem com a misericórdia divina, vem perdoando os nossos pecados, É justamente uma via de salvação. Só que nós devemos ter na mente e no coração, que a salvação, ela é algo que nós devemos nos decidir por ela. E que este caminho deixado por Deus, que é a confissão, ela também é algo que nós também precisamos nos decidir por isso, A salvação ela precisa ser aplicada nas nossas vidas, Um exemplo que eu vou deixar bem prático para vocês entenderem, como é que funciona essa questão do sacramento, da salvação, é justamente o exemplo da pandemia, Jesus ele salvou toda a humanidade, mas se você não entrar na fila da vacinação, como é, que você vai receber a cura? Como é que você vai receber essa vacina, Nós podemos imaginar, uma grande cidade, que ali naquela cidade aconteceu assim uma doença que toda a população acabou tendo, E que para eles ser salvos, eles precisavam receber, a cura que tinha sido descoberta, a vacinação. E aí um dia descobriram essa cura e entrou assim vários caminhões naquela cidade e que vinham com a cura, com a vacina ali. E todo mundo comemora, todo mundo fica feliz, mas ninguém, após os caminhões passar, entra na fila para tomar a cura, para tomar essa vacina,
como é que eles vão ser salvos, né? Porque a cura está ali, foi feita, mas se eu não entrar na fila para recebê-la, como é, né, que eu vou receber? Como é que eu vou ser curado? Da mesma forma, a confissão. Se eu não entrar na fila da confissão, como é que eu vou entrar na fila da salvação? Porque a fila da salvação, ela perpassa pela essa reconciliação com Deus. Então, o sacramento da confissão é justamente uma reconciliação com Deus. É justamente eu entrar na fila para receber a cura. O nosso pecado, né, o pecado, ele vem destruindo as nossas almas. O pecado, ele vem como essa doença mortal, que ele vem destruindo, ele vem tirando ali de pedaços em pedaços da nossa alma. E o Senhor Jesus Cristo, que é a própria cura, ele se dá a cada um de nós, mas é necessário que nós, nesta ousadia de coração, nos coloquemos diante dele e peçamos perdão, né? E o sacramento da reconciliação, ele vem justamente para nos ajudar, né, a fazer um bom exame de consciência, a nos colocar diante de um sacerdote, que ali, né, é aquele que administra o sangue de Cristo, é nele que existe uma autoridade vinda do céu, e ali o Senhor, né, perdoa os nossos pecados. A confissão, né, ela é muito importante para a vida do cristão. A nossa Santa Igreja Católica, ela nos pede, né, a confissão pelo menos uma vez por ano, né? Só que assim, em um ano a gente comete muitos pecados, né? E se a gente passar realmente um ano sem se confessar, a nossa alma ela vai morrendo aos pouquinhos, né? Nós vamos nos afastando mais e mais de Deus. Então, Carlo Acutis, né? Uma das orientações que ele deixa, né? O kit de santidade do Carlo, dentre os pontos que ele foi deixando para alcançar a salvação, ele coloca a confissão frequente, né? A confissão com frequência, não esperar um ano para se confessar, né? Mas ele insiste nesta confissão frequente, porque a cada vez que nós nos colocamos com corações arrependidos de verdade diante de Jesus Cristo, ali a nossa alma é salva através da confissão. E depois da confissão vem um segundo sacramento que ele também é muito importante, né? Ele é assim essencial para as nossas vidas, que é o sacramento da Eucaristia, que é o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio corpo e sangue de Cristo que se dá a cada um de nós. Letícia, por que é que os dois devem andar juntos? Por que é que os dois são tão importantes para que a gente possa perseverar na nossa caminhada enquanto cristãos, em busca por uma santidade? Uma ferida, né, para ela ser tratada, primeiro ela precisa ser limpa para que depois eu coloque o remédio. Eu não posso pegar a ferida antes de limpar e colocar o remédio, né? Mas eu preciso limpá-la bem e depois colocar o remédio. A confissão e a Eucaristia vêm desta forma também. Na ferida da nossa alma, dos nossos corações, a confissão ela vem para limpar, para purificar, para tirar toda a bactéria do pecado, né, que foi deixada ali em nós. E o sacramento da Eucaristia, ele vem justamente como este remédio que vem curar, que vem tratar, né? Porque, meus queridos jovens, né, existem feridas das nossas almas, feridas que o Senhor deseja curar, transformar, limpar, tratar realmente, né? E as nossas almas, nós precisamos de Jesus Cristo, nós precisamos da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é um sacramento que vem para nos unir a Deus, para nos unir ao céu, para nos unir ao próprio Jesus Cristo. Todas as vezes que nós comungamos Jesus na Eucaristia, ele se encontra dentro de nós, né? Ele está aqui em todo o nosso ser, né, presente. E é claro, óbvio, que nós não podemos comungar Jesus Cristo em pecado mortal, que nós não podemos comungar Jesus, deixar Jesus entrar quando as nossas almas estão mortas ou sujas demais para recebê-lo, né? É por isso que a confissão ela vem limpando, ela vem deixando tudo novo, né? Para que a gente possa receber mais uma vez o Senhor que se dá a nós. Eu acho muito bonita a misericórdia de Deus, né? Porque ela se dá através de um processo lindo nas nossas vidas. Primeiro, o Senhor vem cuidando dos seus filhos, limpando, né, as feridas, as marcas, e depois, né, Jesus Cristo ele vem se dando a cada um de nós, para que nós possamos recebê-lo de uma forma ainda melhor,
para que nós possamos compreender, não somente com a inteligência, né, mas com o coração, com a alma, quem está dentro de nós, né, que é o próprio Jesus Cristo. Santa Teresinha, né, em uma de suas cartas, dirigida a uma de suas irmãs, ela diz o seguinte: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce a cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu na nossa alma, onde ele encontra suas delícias, né? Santa Teresinha, ela vem dizendo, né, que Jesus Cristo, ele não desceu apenas para ser adorado, né, mas também para ser comungado, para encontrar também nos nossos corações um outro céu, né? Um próprio sacrário vivo, onde Jesus pode habitar, onde Jesus pode morar. E Santa Teresinha, ela continua dizendo, né? Quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dom, afastada da comunhão. É muito interessante, né? Como o demônio vai agindo nas nossas vidas. A gente vai voltar lá em Adão e Eva, né? Lá na criação, né? No momento em que o pecado ele entra na humanidade. Naquele momento... Tu corta lá, né? E aí nós vamos voltar lá para Adão e Eva, né? Lá para a criação, para quando o pecado ele entra na humanidade. Naquele momento, né, Adão e Eva, antes do pecado original, eles tinham contato direto com Deus, né? Eles escutavam os passos de Deus no jardim, eles podiam conversar com Deus, né? Mas a partir do momento que o pecado entra, né, o que o demônio fez foi justamente deixar ali um vazio que precisava ser preenchido, mas que por estar tão sujo pelo pecado, né, tão sujo, não conseguiam receber a Deus. Então, ele foi deixando justamente esse vazio, os afastando de Deus. Quando o demônio ele quer realmente nos tirar da graça de Deus, né, ele também vem nos afastando da comunhão. Porque é através da comunhão que nós nos unimos de uma forma perfeita ao Senhor. É através da comunhão que nós estamos unidos diretamente a Deus, né? E que Deus ele está nos nossos corações. Meus queridos jovens, né, nós devemos com urgência, ainda na nossa juventude, lutar para sermos perseverantes nesta caminhada de santidade, para seguirmos firmes. O demônio, ele odeia a juventude, né? Ele odeia os jovens, odeia as famílias, né? E o demônio, ele tenta de várias formas atingir as nossas vidas. E uma dessas formas, que tem assim o poder de fazer um estrago enorme, é quando ele consegue nos afastar de Jesus Cristo Eucarístico, seja na adoração, seja na comunhão. E ele vem através do pecado. É por isso que nós devemos buscar aquilo que foi deixado por Deus para cada um de nós, uma estrada para a santidade. Carlos nos diz também que a Eucaristia ela é nossa autoestrada para o céu, mas que para chegarmos à Eucaristia nós precisamos passar pela reconciliação. Nós precisamos urgentemente nos reconciliar com Deus, a cada dia fazer um novo exame de consciência, a cada dia lutar para não ferir o coração de Deus e estar mais unidos a Ele na Eucaristia, seja ela na adoração, seja ela na comunhão. É estar unido a Jesus. Então, nós devemos lutar, né, todos os dias para viver, porque Jesus deixou um remédio inefável para cada um de nós, que foi a confissão e a Eucaristia. Nós temos aí um caminho feito para o céu. Nós só perdemos se não buscar, se não entrar na fila para sermos vacinados. Então que hoje, né, nós possamos correr para esta fila da vacinação, que nós possamos acolher esta cura que foi deixada por Deus, porque os nossos corações, as nossas almas, a nossa juventude, ela necessita de Deus. Ela necessita se reconciliar com Deus para que toda a lama do pecado ela seja expulsa das nossas vidas e ela precisa de Jesus dentro de nós, vivendo em nós como um sacrário vivo, como aqueles que acolhem a Jesus Cristo no coração e na alma. Então busquemos lutar para sermos perseverantes nesta via de santidade, que é a confissão e a Eucaristia. Então se liga, jovem. Olha o presente que Jesus deixou para cada um de nós. E
agora, no De Cara com a Juventude, nós vamos receber a coordenadora da Pastoral da Sobriedade. Você vai comigo conhecer um pouquinho mais desta pastoral, que tem um projeto lindo de evangelização. Então está no ar o De Cara com a Juventude. Nós já estamos aqui no nosso De Cara com a Juventude com uma convidada muito especial, Ritinha Pontes, coordenadora da Pastoral da Sobriedade, aqui da Paróquia de São Sebastião de Ipu. Seja muito bem-vinda, que alegria ter você aqui com a gente. Bom, a alegria é toda minha, muito obrigada pelo convite. Na realidade, eu faço parte da Pastoral da Sobriedade como agente e coordenadora. Estou fazendo parte hoje na coordenação diocesana da Pastoral da Sobriedade. Então, querendo ou não, eu represento a pastoral além da paróquia. A gente representa também na diocese. Olha aí que coisa boa, bom saber, Está a nível diocesano. Sim. Ritinha, você está pronta para ficar cara a cara com as nossas jovens? Elas estão cheias de perguntas hoje. Deixa eu ver, deixa eu olhar para elas, Ver pela cara. Acho que sim. Está pronta, Acredito que sim. Só que antes da gente ir para as perguntas, vamos conhecer as meninas, Hoje nós estamos aqui só com meninas bonitas, Só as mulheres hoje no nosso programa. Sejam bem-vindas, que alegria ter vocês aqui com a gente. Se apresente para o pessoal de casa conhecer vocês. Oi, eu me chamo Ana Márcia, eu tenho 16 anos, faço parte do vocacional da Fraternidade Porta do Céu e sou estudante. E você, que eu já lhe conheço aqui, já vem muito, Oi, eu sou a Alice Patrícia, tenho 17 anos, sou vocacionada também da Porta do Céu e sou coroinha da paróquia. Você é a primeira vez que está vindo aqui, Primeira vez. Meu nome é Vitória, tenho 24 anos, sou vocacionada também da Fraternidade Mariana Porta do Céu e sou estudante de psicologia. Estudante de psicologia, muito bem. Temos aqui universitária também, Seja bem-vinda. Vocês estão prontas? As perguntas estão prontas? Podemos começar? Sim. Podemos? Eita! Elas estão prontas. Ana Márcia? Ritinha, o que é a Pastoral da Sobriedade e qual é a função dela na igreja? Pronto, a Pastoral da Sobriedade, ela é uma ação da CNBB, um organismo da CNBB e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela foi fundada em 2008, da necessidade de se implantar na igreja alguma pastoral que lidasse diretamente com o problema da droga, com a dependência química em si. Na realidade, a gente trata não só a dependência química, como também outro tipo de vícios. Tudo aquilo que nos tira da vivência com Deus, que é o pecado, então aquilo ali nos tira da sobriedade. Então, por consequência, a Pastoral da Sobriedade, ela trata isso nas pessoas. Ou seja, o nosso grupo, a nossa pastoral na cidade, ela lida diretamente com o dependente químico, dependente de outros tipos de dependência, como um vício do celular. Hoje a gente trata até pessoas depressivas, pessoas emocionalmente abaladas por alguma coisa. Então, tudo isso a Pastoral da Sobriedade ela trata. Então é uma dimensão que abrange muita coisa, Além das drogas. Exatamente. Sua pergunta é E isso. Ritinha, por que essa pastoral é tão pouco falada na nossa paróquia? Toda pastoral, na realidade, ela tem lá a sua dificuldade, por ser uma coisa mais, como é que eu vou dizer para vocês? Por ela ser mais abrangente, abranger muitos setores da sociedade. As pessoas geralmente têm uma certa dificuldade de aceitar a Pastoral da Sobriedade, porque assim, tem a questão até do preconceito, sabe, Letícia? Porque assim, por exemplo, se eu vou lá na casa de uma pessoa, eu sei que a pessoa é dependente químico e tal, a família tá sendo porque geralmente, o dependente químico, ele não sabe que tá se destruindo e destruindo a família, até ele se tocar. Aí o que acontece? A gente é convidado para fazer uma visita a um dependente químico, a família, e a gente vai e chega lá, a família em especial, a primeira coisa que ele diz é assim,
eu não sou dependente químico. Quem é o meu filho, meu marido, enfim, né? Então, eles é quem vá. E não é assim, né? E também outras pessoas que a gente chega para convidar, para fazer parte da pastoral, como, por exemplo, pessoas depressivas, mulheres que sofrem abuso com o esposo. Existe muito isso na nossa cidade e a gente recebe também pessoas assim. E a gente convida e diz logo assim, mas eu não sou dependente químico, né? Então eu não vou. Mas não é bem assim. É como a Letícia falou aqui, ela abrange muito mais além do que isso, né? Além da dependência química. Então, todos são convidados a participarem da Pastoral da Sobriedade, o grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade, porque a pastoral em si é um organismo da igreja, né? Como eu falei, mas a nossa reunião, né, acontece semanalmente e a gente chama de reunião grupo de autoajuda. Por quê? Porque autoajuda, porque eu estou ajudando o outro e sendo ajudada. Inclusive, essa jovem aqui, ela que cursa psicologia. Ela que cursa psicologia, né, está até convidada lá para conhecer a pastoral. E a gente, querendo ou não, lá dentro da pastoral, a gente é um pouco psicólogo também. Tem esse trabalhozinho também, né? Sim, com certeza. Você, a gente Vitória? escuta muito. A minha pergunta é, como e por que você decidiu se envolver com essa pastoral e como funciona aqui no IPU? Pronto. Ela foi trazida, né, para o IPU em 2012 pelo Monsenhor Nonato. Então é bem recente, né? É sim, ela tá com 12 anos aqui na nossa cidade. Em 2012, o Monsenhor Nonato recebeu a visita do nosso então coordenador nacional, que era o Rogério Melo, e ele trouxe essa proposta para a diocese, né, na época. E a primeira pastoral que foi implantada na diocese foi aqui no IPU, né, a mais antiga é a nossa. Então, o Monsenhor Nonato viu essa necessidade aqui, não sei se vocês lembram, vocês eram bem jovens na época, mais jovens ainda, mas na época, aqui no IPU, na época do Monsenhor Nonato, nós enfrentamos assim, uma onda de violência muito grande na nossa cidade. É tanto que nas festas do padroeiro, de São Sebastião, São Francisco, ele sempre colocava uns vídeos de não à violência e tal. Foi criado na época também a Pedalada pela Paz. Então foi aí que foi. Então, dessa época, o Monsenhor Nonato viu a necessidade de aceitar essa pastoral na nossa paróquia. Não é todo padre que aceita, não. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas acham, os traficantes, assim, acham uma afronta contra eles. Porque o trabalho deles é o quê? Vender a droga. Né? E o nosso trabalho é o quê? Tirar as pessoas da droga. Né? Então isso conflita com eles e não acham bom. Então não é todo pároco, toda paróquia que aceita a pastoral da sobriedade. A gente enfrenta muito essa questão do preconceito também nesse caso. A gente já tentou por várias vezes implantar a pastoral da sobriedade em Sobral e nós não conseguimos. Ainda não conseguiu. Então lá em Sobral ainda não... Não, a gente já tentou, né, no passado, mas ainda não fluiu. Justamente por conta dessa dificuldade. Os padres de Ló que têm medo, alguns, né, não querem enfrentar, outros botam outros empecilhos, mas enfim, a gente acredita que o ponto X da história é essa questão do medo. Mas como eu fui parar na pastoral da sobriedade, eu trabalhava no CAPS geral, com saúde mental, né, eu trabalhava como recepcionista na época, e eu queria participar de alguma pastoral. Eu estava vindo de uma situação de depressão, né? Eu tive depressão por conta de toda a situação. E tem aquela história, né? Que Deus, quando quer chamar a gente, Ele chama assim através do amor e a gente não vai, né? Aí vem a dor. E a gente tem que aceitar. Então eu adoeci de depressão em 2009 e depois disso, eu aceitei Jesus na minha vida. Antes eu participei do Marial, participei da Comunidade Cristo Rei, mas eu não me firmava em nenhum, né? Nunca me encontrei na igreja mesmo, assim. E aí depois dessa depressão, eu fiquei me perguntando qual seria o meu serviço na igreja. E aí foi onde eu descobri esse carisma, né? De lidar com as pessoas, com o problema das pessoas. E como eu estava trabalhando no CAPS, aí chegou lá na época, né, o nosso saudoso Anselmo Bandeira,
chegou lá com 2 cartas lá no CAPS. Eu estava trabalhando e ele chegou com 2 cartas, uma para mim e outra para o Dr. Alisson, nosso psiquiatra aqui de Ipu. E aí ele disse que era um convite do Monsenhor Nonato e eu já tinha ouvido ele fazendo convite já na missa, divulgando, né, a pastoral. Aí quando ele me entregou a carta, ele disse que era um convite do Monsenhor Nonato. Aí quando eu abri a carta, aí ele fazia esse convite para mim participar, fazer uma experiência dentro da pastoral da sobriedade, era algo novo na diocese também. E a gente tinha sido escolhido, tanto o Dr. Alisson quanto eu. E a gente de pronto aceitou. Aí nós fizemos a formação em 2013, recebemos o convite em 2012, aí em 2013 a gente fez a formação como agente da pastoral, na época até o nosso diácono Márcio, ele é também agente da pastoral da sobriedade, parte, né? É sim, tanto ele quanto a esposa dele. E aí a gente fez essa formação, o meu amigo Josélio Miranda também, e desde então, há 12 anos, nós estamos aí lutando por vidas, né? Através desse grupo de autoajuda que a gente se encontra toda quarta-feira no Santuário de Nossa Senhora das Graças ali na Boa Vista, recebendo as pessoas que nos procuram. Ritinha, e a gente sabe que hoje em dia, né, os jovens também estão muito neste mundo das drogas, Sim. dos vícios, né? Infelizmente são os que são mais afetados, né? Sim. Para você, né, quais são os principais desafios desses jovens que se encontram nas drogas e nos vícios? Os principais desafios, tipo, o que levam eles a... Sim. Ou até mesmo para poder sair também, os desafios que eles vão enfrentando dentro desse... Eu acho que o que leva os jovens a isso é muita ansiosidade, né? Eles ficam muito vulneráveis e com isso o que vier pela frente eles agarram. O mundo em si oferece coisa muito ruim, né? O mundo, as pessoas são maldosas e oferecem mesmo, não querem nem saber. A gente sabe que hoje existe dentro das escolas, em todo lugar que a gente vai, existe a oferta da droga, né? E a pastoral da sobriedade, Letícia, ela trabalha em 5 frentes. E a primeira delas é justamente a prevenção à droga, que é nosso grupo de escoteiros católicos, nasceu da pastoral da sobriedade. Eu não sabia dessa Pronto, informação. tem tudo a ver, ó. O Josélio Miranda, ele trouxe o grupo de escoteiros Águias do Ipuçaba para o Ipu há mais de 15 anos, né? E aí, o que acontece? Ele, depois que ele fundou esse grupo, ele teve que se afastar por motivo de trabalho e tal. Aí depois veio esse anseio nele de trazer algo maior do que só o escotismo para a cidade. Aí o que ele fez? Aí ele um dia pesquisando lá na internet, ele descobriu que existia um grupo de escoteiro católico. Aí ele disse, será que isso aqui existe mesmo? Aí ele pesquisou mais ainda, foi além e realmente existia o escotismo católico dentro da UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil. E, por incrível que pareça, o nosso grupo de escoteiros católicos é o primeiro do Ceará. Aí ele conseguiu trazer para cá, para o Ipu, e nós colocamos os nossos, como é que eu vou dizer para vocês, nomear aqui as nossas crianças lá, os nossos jovens, a gente colocou como a menina dos olhos da pastoral da sobriedade. Então qual era o nosso objetivo? Levar para dentro do grupo de escoteiros as crianças, filhos dos dependentes químicos, daquelas famílias que estão sendo destruídas pela dependência, né? Pelo álcool, pela droga. E aí, com isso, a gente fundou o grupo e deu super certo. Deus foi agindo, né? Isso é muito bonito. Espírito Santo. Isso é muito bonito, porque assim, existe muitas dificuldades para os jovens. É muito fácil o jovem entrar neste mundo, né? Mas é muito difícil ele sair. E aproveitando você falando dessa questão dos jovens, né? Que começaram a participar dos escoteiros, né? Na sua visão, né? Como é que a gente pode estar prevenindo, né? Os jovens de caírem neste caminho, né? Como é que a gente pode estar ajudando os jovens? Isso é uma forma, né? Os escoteiros católicos, a experiência com Deus já é uma forma assim. Sim, eu acho assim que os nossos jovens, os pais que estão nos assistindo agora nesse momento, que já traz no seu sangue, na sua essência, uma religião, porque assim, a base de tudo é a família. Sim. Então, o que vai me levar para a igreja não vai ser o mundo, o meu amigo, não vai ser não, vai ser a minha família. Então, desde que a criança nasce,
ela já é batizada, a gente faz primeira Eucaristia, inclusive os nossos escoteiros dentro do nosso grupo, é obrigatório ser batizado, fazer primeira Eucaristia, crisma, cumprir todas as etapas de um cristão católico, né? Então, eu acredito que uma das formas que os pais têm, né, de evitar que a criança, o jovem, entre nessa parte da droga, com certeza, não tenho dúvida disso, é levando para Deus. Porque quem não apresenta Deus às crianças, o mundo apresenta as coisas ruins. Então, eu vou para aquilo que vão me chamar. Se me chamarem para Deus, eu vou para Deus. Nem que seja a força, mas eu tô indo. Porque minha mãe tá me arrastando pelo meu braço, mas eu tô indo, né? Então, mas no futuro, se eu cair na tentação de usar uma droga ou alguma coisa, é porque eu quis. Mas minha mãe e meu pai me avisou como que era, né? Então, e hoje também, inclusive, temos até nas escolas o ProERD, né? Que é um programa de proteção à droga. Eu acredito que vocês devem terem feito nas escolas, fiz, inclusive, né? com o Jocélio. Que é o Jocélio quem faz, e é um programa que ele faz e é gratuito, ele não cobra nada, né? É uma parte que ele se doa. E aí ele juntou tudo e formou tudo tem a ver com o Pastoral da Sobriedade também. Então, essa é uma das formas que tem, né, de abrir os olhos dos jovens. Mas não só dos jovens, como também dos pais. Eu acho que o problema maior hoje dos pais, principalmente porque eu sei que eu convivo com os nossos jovens dentro dos escoteiros, é o quê? O pai, a mãe vai lá, entrega lá na mão nossa e tchau e benção. Você que cuide, né? Pronto. Então, os pais têm que ficarem mais atentos à situação dos filhos. Eu estou entregando na mão de quem? Beleza, que eu, Jocélio, nossa turma toda que a gente chama, os chefes, né? Os chefes lá dos escoteiros, nós temos muita responsabilidade, nós também na igreja. Vocês veem, né, o nosso exemplo e tal, beleza. Mas e se esses pais, de repente, caírem numa armadilha? Né? Então, existe, e a gente sabe que existe aqui no mundo muitas armadilhas onde pode estar aí chamando esses jovens e eles caírem. Então, os pais devem ficar muito atentos aonde estão e com quem estão entregando seus filhos. Sim. Ana Márcia? Com todos os relatos que você contou aqui pra gente do que é, sobre tudo isso, qual foi a história de superação que mais te marcou? Você poderia compartilhar com a gente? Dentro da pastoral, né? Isso, dentro da pastoral. Ai, são tantas. Até difícil escolher. É difícil, viu? Mas eu posso colocar até a minha, né? Porque assim, quando eu fui chamada, né, pra fazer parte da pastoral, eu posso até usar aqui a questão do preconceito, que a gente mesmo diz, sim, eu vou pra pastoral da sobriedade, mas eu sou dependente química, né? Mas só que a gente vai percebendo lá dentro que nós somos muito limitados, nós temos muitos defeitos, muitas coisas que nos tiram a sobriedade, né? Então, pastoral da sobriedade é para mim me manter sóbria. De quê? De todo pecado. Então, a primeira pessoa que foi moldada, que está sendo moldada lá dentro, sou eu mesma. Mas, assim, existem relatos lá de muitos. Nós temos agentes da pastoral da sobriedade hoje que eram dependentes químicos. Claro que o dependente químico nunca deixa de ser dependente, mas ele está lá dentro lutando pela sua sobriedade e hoje já faz parte da pastoral como um agente da pastoral, que é usuário de álcool, de cocaína. Nós temos um exemplo lá, inclusive ele já deu até um testemunho. Então, isso são coisas que vão motivando a gente. E temos também uma jovem mãe, que tem até a filha dela faz parte lá com a gente do grupo de escoteiros, e ela é depressiva, ela tem problemas de depressão, já tentou por várias vezes suicídio e tá lá dentro com a gente também. Hoje ela já tá como um agente da pastoral, então ela tá ajudando o outro e se ajudando também. Então tem muitas histórias lá de superação, inclusive é muito válido a questão do interceder. Sim. Né? A gente sabe que dentro da fraternidade até tem grupos de intercessão, assim como lá na comunidade Cristo Rei, e a pastoral da sobriedade também ela trata disso, porque, por exemplo, nós temos uma mãe que ela reza até hoje. Quando a gente implantou aqui no santuário em 2014, 2013 a gente iniciou no Napam, e aí depois a gente trouxe para dentro da igreja, porque pastoral, né, bom dentro da igreja, e aí a gente trouxe para o santuário. E lá tem essa mãe que nos acompanha desde o início, de 2014, 2015, por aí.
E ela rezando daqui, ela tem um filho que mora no Rio, o filho dela separou da esposa, dos filhos, por conta do álcool, muito álcool. E com isso ela rezou, perseverou toda quarta-feira lá com a gente, e o filho dela já veio aqui no Ipu, inclusive, deu testemunho lá dentro da Pastoral da Sobriedade através da oração da mãe dele. Que coisa ali, nem era a oração direta dele, né? Era a oração da mãe. Da mãe. Então ela intercedeu, né? A mãe intercede, o filho atende. Então foi isso. Jesus, a mãe, no caso aqui, né? Ela intercedeu a Nossa Senhora da Piedade, que é a nossa padroeira, né? Nossa padroeira é a Nossa Senhora da Piedade, para quem não sabe. E essa mãe intercedeu a mãe Nossa Senhora, e Nossa Senhora intercedeu a Jesus, e assim foi deu certo na vida desse jovem. Isso é muito bonito. Iris? Sobre esse testemunho, né? Como é que a fé, ali dentro do grupo, ele pode ajudar nesse processo de libertação e sobriedade dentro daquelas pessoas que participam do grupo? Além da intercessão, vocês falam também sobre Deus, sobre o amor dele, sobre a igreja para eles? Sim, é justamente assim que acontece no nosso grupo. A gente nós temos um programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. Tanto Letícia que aí tem, Pastoral da Sobriedade, um programa de vida nova. Como é esse programa de vida nova? Ele foi montado, né, por um bispo, esse programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. Ele veio de um anseio do Papa João Paulo II para acabar com a questão das drogas no mundo, né? Porque em todos os setores da sociedade, como existe a pastoral da criança, a pastoral da pessoa idosa, né? E aí cada setor tinha um e não tinha da sobriedade, que era para tratar a questão da droga. Então ele teve esse desejo, ele aceitou, acolheu quando os bispos levaram a proposta para ele, na Conferência Nacional dos Bispos, e assim se fez. Então, o que acontece? Eles criaram um manual do agente da Pastoral da Sobriedade, que é o que a gente tem. Era até para ter trazido para mostrar, mas eu não trouxe. Mas enfim, nesse manual nós temos toda a reunião montada. Aí lá tem o quê? A gente inicia o grande grupo com animação, acolhendo. Eu acho que a parte principal da Pastoral da Sobriedade é a questão do acolhimento, porque o dependente químico ou a família, ele vai chegando na pastoral, dentro do grupo, né? Vai vir debilitado, vai vir choroso, vai vir triste, abatido. Então, quando ele chega, ele quer ser acolhido, né? Todo dependente químico, ele está se sentindo excluído do mundo. Quando ele assume a sua situação de dependente, né? Até então ele não sabe de nada. Mas quando ele assume a sua condição de dependente, então ele chega arrasado. Tem uns que quando chegam no nosso grupo, nós temos... Aí pronto, a gente faz um grande grupo de acolhida e se conhece todo mundo e tal. Depois desse momento, aí nós vamos para a Palavra de Deus. Nós temos uma parte de evangelhos, onde a gente lê a palavra, faz a reflexão, faz a partilha, e aí naquele momento ali é onde a gente apresenta Deus para eles, né? Que o caminho é Deus, não tem outro caminho não. E depois disso, aí a gente vai fazer um momento de preces, oração, e depois nós temos o momento da partilha, que a gente chama de terapia do amor, é onde entra a psicologia, né? Aí a gente faz um momento de terapia do amor, a gente faz pequenos grupos de partilha. Vocês têm que ir lá conhecer. Então a gente faz pequenos grupos de partilha, onde nesses grupos ficam no máximo 10 pessoas, além de um agente da Pastoral da Sobriedade. Então tem para uma implantação, por exemplo, de uma pastoral, de um grupo de autoajuda numa cidade, tem que ter no mínimo, numa paróquia, tem que ter no mínimo 5 pessoas para poder dar certo, né? Então a gente faz nesse momento, é onde eles vão partilhar. E muitos chegam lá tão abatidos, tão arrasados, que eles não conseguem nem falar, só chora. Outros nem chora, já sai para casa, não fica. Então depende muito da reação de cada um. Mas o fato é que eu fico muito feliz, Letícia, quando eles chegam e dizem assim, ó, eu sou um dependente químico e eu estou aqui porque eu preciso. Reconhecendo, né? É admitir os nossos passos da Pastoral da Sobriedade. E é só isso que Deus precisa, né? E faz parte do programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade. Nós fazemos um programa de 12 passos, desde o admitir até o festejar.
E aí, dentro desse programa, né, de 12 passos, a cada semana um tema, que é admitir, confiar, entregar, arrepender-se, confessar, renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Então, cada semana um passo desse dá 3 meses ali para aquela pessoa estar ali com a gente. Se em 3 meses essa pessoa não tiver uma mudança de vida, é porque realmente ela não quis, né? E muitos não querem. Infelizmente, eles desistem no meio do caminho. A gente fica triste, a gente vai atrás, a gente tenta, né? Mas não pode forçar, porque a dependência química, ela não pode ser uma coisa obrigada. Ela tem que ser espontânea. Eu quero sair, eu saio e pronto, né? Então, e pasmem vocês, meninas, não vá pensando que dentro da pastoral da sobriedade tá cheio de dependente químico para se livrar da dependência. Não, de forma nenhuma. É o último que vai, o dependente químico. Geralmente quem vai é a família. A família está doente por causa do dependente, que a gente chama a família de codependente, né? Que é tão doente quanto o dependente, né? O dependente já não tem mais noção do mal que ele causou dentro da família. A mãe, a esposa, os filhos. Então, o mal todinho ele causou. E agora, como é que vai tratar isso? É na pastoral da sobriedade. Então, que acolhe tanto o dependente como a família. Né? Os primeiros que vão, geralmente, é a família. Aí, depois que a família vai, que ela vai se tratar, que ela vai entender que ela precisa se tratar primeiro para poder depois cuidar do outro, aí é que ele vai. É o último que vai. Todo um processo calmo e de acolhimento. De muita perseverança, de chegar assim, pessoa pra mim e dizer assim: ah, Ritinho, fulano de tal não quer não, se ele quisesse ele tava aqui e tal. Quer, é só a gente tentar de novo. É a insistência, né? Da mesma forma que Jesus insiste na gente todos os dias. Vitória? E como é que os jovens podem conhecer e participar da pastoral? Todos são convidados, né? Quem quiser ir lá conhecer a pastoral da sobriedade, pode ir, fiquem à vontade. Não precisa ser dependente químico para estar lá na sobriedade, como eu falei para vocês. Não precisa ser dependente químico. Não tenha medo, lá não vai ter nenhum drogado, não vai ter nenhum bêbado, não vai ter ninguém lá botando ninguém para correr, tá? Vai ser o contrário, a gente tá lá para acolher a tudo e a todos. Todos que chegarem lá nos procurando, estamos lá. E Letícia, tem um detalhe, vocês meninas, no momento da partilha, né, que a gente faz a terapia do amor, a gente tem um cuidado, por exemplo, né? Supomos que vai o esposo e a esposa, né, fazer parte. Aí a gente coloca junto no grupo de partilha? Não. Separa. Por quê? Porque geralmente, né, o marido vai falar assim alguma coisa da esposa, e a aí esposa vai falar assim aí gera um conflito. Exatamente. Ou então a mãe com o filho, que é dependente químico, né? Então a gente separa, né, por gênero de família. Então o familiar não pode ficar junto com o outro. Inclusive eu tenho uma irmã que vai sempre, né? E a gente sempre fica separado no grupo para não ter conflito. E não atrapalhar também, né, no processo. Exatamente. Até mesmo porque muitos problemas que nós enfrentamos, muitas vezes, é dentro da nossa própria casa, né? Então a gente tem que desabafar. Então nós estamos ali no grupo de autoajuda para desabafar de alguma forma. E se você ficar ali junto com a família, aí fica assim meio complicado, né? Tímido, até né? para desabafar. Então a gente tem esse cuidado de separar. Ritinha, lembra pra gente só os dias do encontro e o local, porque aí já fica um convite, né, pro pessoal que tá nos assistindo, Sim. quiser conhecer. Exatamente. Então é toda quarta-feira, 7 horas da noite, lá no santuário, né? Estamos lá recebendo. Até um tempo atrás, nós, durante a festa, os festejos, né, dos padroeiros, o Padre Nonato, na época que ele é nosso diretor espiritual, por isso que eu falo muito nele, né? Ele trouxe a pastoral pro Ipu e até hoje ele vive aí no nosso sangue ainda. Da assistência Em tudo que a gente precisa. Então, quando ele trouxe a pastoral e ele fez ele também é um agente da pastoral, porque ele fez a formação junto com a gente, ele dizia assim: faça chuva ou faça sol, não fechem a pastoral da sobriedade. Deixem a pastoral aberta, porque no dia que vocês fecharem, pode acontecer de chegar um dependente químico e vocês não vão estar abertos. Aí o que vai acontecer? Ele não volta mais. Porque a gente não manda independente químico, né? É no querer dele, na hora que ele quiser. Tem que estar porque ali. Assim, a nossa prioridade, nosso alvo, né? É o dependente químico. Mas outras pessoas participam. Aí o que acontecia? O que aconteceu uma vez?
ele sempre abria esse espaço pra gente. Tinha lá o festejo de São Sebastião, São Francisco, e a gente não ia. Geralmente a gente para, né? E ficava na pastoral, né? No grupo de autoajuda e tal, justamente por isso. E aconteceu, de uma vez a gente fechou, foi num carnaval, eu acho. No carnaval a gente sabe que a gente precisa estar mais aberta ainda, Sim, né? Que é um tempo mais propício. Sim, mais propício. E aí o que aconteceu? A gente fechou e não é que justamente, olha, mas foi fatal. Aconteceu do dependente químico ir, a primeira vez. Aí nós estávamos fechados. Ai, nós se arrependemos assim muito, né? Depois os agentes se juntaram, aí foram fazer uma reunião e a gente foi acertar os pontos. Então vamos abrir a pastoral sempre, não fechar nunca. Toda quarta estamos lá. E tem que ter um dia propício mesmo e a hora e pronto, não pode mudar. Porque aí, né, fica já tá chato. sendo desse jeito. Exatamente, então bagunça tudo. E aí, desde então, a gente sempre pedia aos padres para a gente estar abertos mesmo no festejo, né? Aí agora, com o padre Edmilson, aí também a gente vai conquistando eles, né, os que já participam, porque eles também têm essa questão do não ir para a missa, porque geralmente o dependente químico, eles são antissocial, né? Eles não querem se juntar por medo, por vergonha. É tanto que a Pastoral da Sobriedade a gente não pode expor fotos dos nossos dependentes químicos, tem que ter autorização, a gente pode ainda colocar foto dos agentes, toda vida que a gente vai até fazer. Até dos agentes tem que... sim, tem que ter autorização, com assinatura e tudo, a gente não pode expor eles sem autorização deles, então todos precisam assinar um documento autorizando o uso da imagem, né? Então, a pastoral é muito restrita nesse ponto também, para não expor. É muito importante. Mas tem muitos que eu acho interessante, que ele veste a blusa, vai lá para a pastoral, aí tira a foto dele lá mesmo. Tem um rapaz aqui que ele é da sociedade mesmo, um jovem, e ele é dependente químico. E eu acho tão interessante que ele tira a foto, ele coloca lá e bota o nome Pastoral da Sobriedade com a blusa da pastoral, né? Então eu acho muito interessante isso nele. Ao mesmo tempo que ele está fazendo a propaganda da pastoral, ele também está dando o testemunho dele. Aí eu vou perguntar a ele, fulano, mas por que tu faz isso? Ele diz, eu não tenho vergonha não, eu sou assim mesmo. E eu faço parte da pastoral, então isso está porque está dando certo, né? Sim, é o que está chegando. Que está dando certo, exatamente. Então eu fico feliz quando eu vejo essa parte deles fazerem isso, porque a maioria tem vergonha, por se tratar de Pastoral da Sobriedade. Ritinha, e qual é a mensagem que você deixa para os jovens, né, que estão passando por esse desafio, tanto de forma pessoal como dentro da família? Assim, para os jovens não, você quer dizer assim, para eles não caírem na... Alguma mensagem para os jovens, né, que estão passando por esse desafio, que é um tempo muito difícil, né? Sim, a juventude em si, o que eu digo para vocês, meninas, e os que estão em casa nos assistindo, procurem a Deus, tá? Antes que seja tarde. E os nossos grupos que tem na nossa cidade, eu acho muito interessante, eu nunca fui na Porta do Céu, na Fraternidade, participar de nada lá, mas eu vejo sempre as postagens, muitos jovens e tal, aquela coisa toda. Agora eu participo toda terça do Cura, né? E Libertação lá no 100 e vejo muitos jovens, muitos. Então, jovem, procure logo. Não vai experimentar o primeiro gole, experimentar o primeiro trago do cigarro, da droga, porque é a partir dali que tudo começa. Tá? Então, aquela formação que o José Miranda dá do ProERD nas escolas, levem para a vida de vocês. Porque nada daquilo ali é mentira, não. Tudo é verdade. Nós temos o testemunho do Rogério Melo, que eu falei para vocês aqui no início, que foi ele que trouxe a Pastoral da Sobriedade para a nossa cidade, que ele era nosso coordenador nacional, para vocês terem uma ideia. O Rogério, ele sempre dizia assim, quando a gente vai iniciar um processo de dependência química, tudo começa no primeiro gole.
não é preciso encher a cara logo de cara para a pessoa virar um dependente químico, não. Ele vai virando um dependente químico de pouco. Não vá pensando que você está em casa nos assistindo e bebe assim todo fim de semana. Não, só bebe fim de semana, mas não passa um fim de semana sem beber. É dependência química, você sabia? E você pode entrar no mundo que não sai mais. Que é mais difícil. Então ele dizia assim, ó, todo dependente químico, ele começou com um gole de cerveja. Não vá pensando que foi encher na cara logo, não, foi com um gole de cerveja. E o dependente da droga, como maconha e outras, começou também, foi num cigarrinho comum. Aí é daí que puxa outras drogas. E aí ele era um dependente químico, ele é um dependente químico. Quando ele veio aqui fazer a nossa formação, ele tinha 17 anos de sobriedade, ele estava sóbrio há 17 anos. E sempre que eu digo essa história dele, eu fico muito triste, porque ele teve uma recaída depois de 17 anos dentro da igreja. Dentro, né? Dentro da igreja. A experiência. Repassando para nós a força dele e tudo, nós ficamos assim, sabe? Quando aconteceu isso com ele. Mas hoje, graças a Deus, ele conseguiu sair da situação de morte que ele vivia. Nós lá fazendo a formação com ele e ele recaiu. Pra você ver como o demônio é ardiloso, né? Qualquer brechinha, ele usa. Ele usa. E ele usou o nosso coordenador na época. Mas graças a Deus, hoje ele é um consagrado a São Padre Pio, mora em São Paulo e tá lá muito bem com a família dele. Pegou um intercessor forte, né? Pegou um intercessor assim, forte. Sim. Graças a Deus. Então, juventude, se cuidem. Não vá, se você sabe que bem ali sim tem uma cobra, ela vai lhe morder, não vá por lá não. Arrudeie por um caminho que seja mais estreitinho. Faça esse arrudeio, não vá, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Ritinha, que alegria foi de receber aqui, né? Igualmente. Que bom foi conhecer essa pastoral. É muito importante, né, os nossos jovens, as famílias que nos assistem também conhecer sobre essa pastoral. Sim. E assim, eu fiquei encantada com a pastoral, espero um dia conhecer, né, de pertinho. Assim, muito obrigada pelo testemunho, muito obrigada por ter vindo até aqui, ter dado o seu tempo também para estar aqui com a gente. Então eu que agradeço a você pelo convite, né? Agradecer também ao Vinícius e às meninas, né? Todas belas, muito obrigada. E fazer mais uma vez o convite. Faça parte, vá lá conhecer a nossa pastoral da sobriedade. Inclusive, as pessoas veem muita gente como a referência da pastoral, né? Aí diz assim, quem é a Ritinha mesmo? É a Ritinha da pastoral da sobriedade. Ah, não sei quem é. Aí as pessoas, às vezes, né, a gente vai passar para ali para o santuário, para nossa reunião. Aí um dia eu cheguei na farmácia, a menina disse assim, ei, pra onde é que vocês vão mesmo? Dia de quarta-feira. Olha só, ela já sabe o dia, né? Dia de quarta-feira de noite eu vejo assim uma turminha passando com a blusinha azul. Que blusinha é aquela? Eu digo, é a blusinha da pastoral da sobriedade. Então, quando você vê aí uma blusinha azul assim, tipo a minha assim, pastoral da sobriedade, é um convite para você. Muitas das vezes a gente está precisando só desse convite, né? E nós temos que ser esses anjos na vida das pessoas. E você que está hoje, né, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da pastoral da sobriedade, faça um convite a alguém que esteja precisando na sua casa, na sua rua, na sua família. Se você não tem ninguém na sua família, mas você conhece alguém que esteja precisando, uma família, uma mãe, uma esposa, ela não é a dependente química não, mas ela é a codependente, ela precisa mais do que o dependente. Então, faça esse convite, mande lá para a Pastoral da Sobriedade, toda quarta-feira, 7 horas da noite, nós estamos lá recebendo, inclusive amanhã é dia de Pastoral da Sobriedade, né? Já pode fazer esse convite, você pode ir lá nos conhecer a Pastoral de pertinho, vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido pela nossa igreja e também pela família Sobriedade. Mais uma vez, obrigado, que Nossa Senhora lhe abençoe nesta missão tão linda. Amém, obrigada. E você aí de casa, não sai, porque depois do intervalo nós vamos receber no nosso quadro 180 graus um jovem consagrado que vai contar todo o seu testemunho de vida com Deus. Olha, praia combina com sol, chuva combina com guarda-chuva, mas sabe o que combina com tudo e em todos os momentos? Refrigerantes Volga, o sabor mais puro e mais delicioso do Nordeste. O Volga tem tradição e inovação há mais de 67 anos, que vem marcando a cidade do Ipu pelo gosto tradicional do nosso Guaraná.
Sinônimo de qualidade e sabor incomparáveis, os refrigerantes Volga são produzidos com os melhores ingredientes e a água pura da Serra da Ibiapaba, garantindo um sabor único e muito refrescante. E é uma variedade de sabores. A linha é completa e para todos os gostos. Você encontra o Volga em diversos lugares e sempre com os melhores preços. Se é Volga, tem sabor e tem qualidade. Volga combina com tudo e com todos os momentos. Se você quer ter o Volga na sua mercearia, no seu comércio, no seu mercantil, no seu supermercado, entre em contato pelo telefone que aparece aí na sua tela e tenha mais informações. Volga, o refrigerante mais puro e mais delicioso do Nordeste. Volga! Chegou a hora de falar de saúde. Aliás, falar de cuidar bem da saúde, porque isso é o que importa. Quando se fala no cuidado e no profissionalismo na área da saúde, a gente lembra, claro, do Hospital Dr. Tomás Correia, que há 77 anos tem a tradição de cuidar da saúde do povo do Ipu e, claro, de toda a região. Com diversas especialidades de atendimento e variados tipos de exame, o Hospital Dr. Tomás Correia reafirma o compromisso em oferecer cuidados de saúde essenciais e serviços de excelência para todos. Olha, aqui você pode parcelar as consultas em até 3 vezes no cartão. É bom demais, não? É qualidade de saúde que cabe no seu bolso. Então, confie a sua saúde nas mãos de quem tem tradição no cuidado, no zelo e no atendimento. Entre em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela e marque já a sua consulta. Hospital Dr. Tomás Correia, há 77 anos, cuidando bem da sua saúde. Olha, o pessoal costuma dizer que ao virar da esquina sua vida pode mudar. E não é que é verdade? Porque você virando essa esquina aqui, você não muda só a sua vida, mas você muda também a vida do seu filho. Porque aqui no Colégio Ipuense, o seu filho vai estar sendo preparado não só para ser uma criança ou um jovem preparado para os desafios do vestibular, mas principalmente para os desafios da vida. Há mais de 70 anos o Colégio Ipuense une tradição, inovação e qualidade de ensino para cuidar bem da educação do Ipu e de toda a região. No Colégio Ipuense, a educação vai além da sala de aula. Oferecemos um ambiente acolhedor e inovador, onde o aprendizado é estimulado por meio de práticas pedagógicas modernas e um ensino de qualidade. Aqui, seu filho desenvolve habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Só no Colégio Ipuense você tem ensino de excelência, estrutura de ponta, metodologia inovadora e atividades extracurriculares. Invista no futuro de quem você ama. Colégio Ipuense, aqui o aprendizado vai além. Venha conhecer o nosso colégio e fazer parte dessa história de sucesso. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. Se você quer chegar bem e com saúde na fase da melhoridade, se cuide hoje. Na clínica da doutora Sângela Mello, você vai encontrar tudo o que você precisa para cuidar da sua qualidade de vida. As aulas são focadas nas suas necessidades, para que assim você possa ter mais mobilidade, flexibilidade e autonomia nas suas atividades diárias. A nossa maior missão é melhorar através do Pilates e da fisioterapia a qualidade de vida de todos que nos procuram. O atendimento é por hora marcada e você já pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na sua tela. Marque a sua consulta e conheça o nosso trabalho. Você não vai se arrepender. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Eu não acredito. Essa internet já caiu de novo. Tem coisa pior do que você tá na sua casa e a internet não funcionar? Ou o stories não carregar? Ou a mensagem não enviar?
Não tem coisa pior. É por isso que você precisa ter na sua casa uma internet de qualidade que tenha tudo aquilo que você necessita. Você tem que ter IPUNET Telecom, a melhor internet fibra ótica do Ipu e de toda a região. Só na IPUNET você vai ter a qualidade que você precisa na velocidade que você merece. Só com a IPUNET você vai ter uma internet de qualidade, com a excelência e com a velocidade que você merece. Sem travamento, sem quedas e com a qualidade nas alturas. Conheça os nossos planos de internet. Tem para todos os tipos, gostos e bolsos. É muito mais qualidade na sua conectividade. IPUNET Telecom, aqui é tudo de bom. E nós já estamos de volta com o quadro 180 graus e hoje é especial. Eu estou recebendo aqui o Breno, que é meu namorado, né? E hoje ele vai contar um pouquinho da virada radical que o Senhor fez na vida dele. Eu vou fingir que não conheço, tá certo? Vai ser surpresa. Combinado. Se apresentar aí pro pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Breno André, sou membro da comunidade Cristo Rei. Hoje sou discípulo dentro da comunidade Cristo Rei. Participo há alguns anos, né? Iniciei nos grupos da comunidade, à época, grupo Kairos, né? Um grupo de jovens. Tem tempo, né? Então. Tem tempo. E hoje, nessa virada de 180 graus na minha vida, sou coordenador do mesmo grupo de jovens, hoje com um nome diferente, né? Grupo Arcanjos, mas foi essa obra que o Senhor foi fazendo na minha vida até hoje. Mas a pergunta que não quer calar: como foi que Deus fez uma virada de 180 graus na sua vida? Bom, a gente, nesses momentos, né, faz um histórico, né, na nossa cabeça. E um jovem muito complicado, né? Um jovem bem complicado, um jovem que realmente tinha o olhar inteiramente voltado para o mundo, né? Então, um exemplo, né? Uma quinta-feira, eu saía uma quinta-feira de casa, né? E voltava no domingo, por exemplo. E eu não queria dar notícia para ninguém e tudo mais. E isso desde bem jovem, né? E até chegar a um ponto, um ponto bem complicado da minha vida, onde eu, infelizmente, né, por conta das coisas do mundo, por conta das fraquezas, eu fui ali me envolvendo com algumas coisas não tão bacanas, né? Coisas erradas e tudo mais. Até chegar em situações bem complicadas, né? Os meus pais querem me colocar para fora de casa, essas situações bem complexas que acontecem na vida dos jovens que têm esse olhar voltado para o mundo, não para Cristo, né? Até chegar um ponto na minha vida onde eu tive que sair de casa. Eu saí de casa por um certo período e nesse meio tempo nós fomos pegos assim de surpresa, né? Nós, que eu falo, família, porque foi um período que eu fui me envolvendo com as coisas enterradas, sabe? Enterradas e um período que bem obscuro da minha vida, um período de envolvimento com algo que não iria me levar para canto nenhum, né? De criminalidade, de beirar em ser preto e tudo mais, né? E foi isso que foi acontecendo na minha vida, né? E eu, como falei, né, saía na quinta-feira à noite E voltava no domingo. Não tinha essa comigo, né? E até chegar a um ponto bem complexo de se envolver aí com coisas bem erradas na minha vida, né? Beirando a ser preso, ou ser morto, sei lá, enfim. Entendeu? E é isso.
Breno, mas nessa caminhada, até você chegar a essa virada que o Senhor fez, né, passando por tudo isso, deve ter tido uma pessoa assim que foi importante, assim, que teve um papel muito importante para ajudar, né, a se encontrar com Deus, a sair dessas situações. Você pode assim citar uma pessoa? Eu sei que deve ter várias, né, que ajudaram neste tempo. Bom, na verdade não teve ninguém, sabe? Não teve ninguém. E porque eu sempre fui muito fechado, né? Nesse tempo que eu fui me envolvendo, né? A gente, quando eu falo, sempre família, né? Me envolvendo com essas coisas erradas da vida, eu me fechei completamente, então era só existia eu no mundo, né? E é isso, sabe? Não tem assim? Não tem. E o que foi que você sentiu quando chegou aquele momento que você entregou sua vida a Deus? O Senhor foi fazendo a sua obra, né, na minha vida. E tá percebendo alguma coisa desconexa? É porque, na verdade, hoje nós viemos fazer uma surpresa para você, certo? É um momento de comemoração. De quê, né? Hoje, em especial, nós estamos fazendo esse quadro para comemorar a sua vida, né? Esse dom de Deus que é a sua vida, que é a graça, né? Que é te ter em minha vida, nas nossas vidas, né? De todos aqueles que podem, né? Ter a oportunidade de te conhecer, a oportunidade de te ter em nossas vidas, né? Tinha esquecido que meu aniversário foi ontem. Parabéns a você! Ó, os jovens vieram! Muita felicidade! Olha que legal! Que Jesus abençoe essa nossa oração, que Maria lhe guarde, Vem guardado dentro do coração imaculado. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. Parabéns pra Letícia e uma salva. Me pegaram de surpresa. Foi surpresa. Letícia, o grupo de jovens Carlacutes invadiu aqui o programa. Que é pequenininho, mas cabe todo mundo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Pra declarar, né, o amor e a sua importância na vida de cada um de nós, né, neste mais um ano de vida, né, e aí nós preparamos um textinho, uma homenagem pra você, que as meninas vão ler com muito carinho, né, nós esperamos que você goste e que você leve para o coração. Foi um textão, viu? Não, textinho. Letícia, não é nada fácil encontrar palavras que consigam descrever a tamanha importância da sua vida para todos que ele tem por perto. E a gente quis se juntar aqui hoje não só para dizer parabéns, mas para declarar com todo o coração, obrigada por existir. Você é instrumento do céu entre nós. A cada abraço, cada oração, cada sorriso, você nos alcança com o dom precioso da sua vida ofertada. Você nos ensina não só com palavras, mas com exemplo vivo de quem caminha no Espírito e vive na vontade de Deus. Sua presença transforma, sua escuta acolhe, sua oração sustenta, sua voz nos lembra o quanto somos amados por Deus. E quando você sorri, parece que o céu sorri também. Você é uma dessas pessoas raras que o mundo precisa. É resposta de oração. É prova de que o chamado de Deus ainda encontra corações dispostos. E que bom que esse coração foi o seu. A sua vida é uma oferta viva. A cada dia você nos alcança com seu exemplo, sua entrega, sua coragem de continuar mesmo quando é difícil. E isso muda destinos, muda vidas, muda histórias. A nossa vida. Se hoje nós, jovens que estamos aqui, já fazemos parte de um grupo de crescimento, é porque antes você acreditou no nosso processo. Você acompanhou nossas lutas, celebrou nossas pequenas vitórias, corrigiu com amor.
ensinou com paciência e principalmente ficou perto. Perto quando era mais fácil desistir, perto quando a fé ainda era pequena, perto como uma verdadeira pastora que conhece cada ovelha e ama todas. E falando em acolhimento, não podia deixar de exaltar o quanto seu coração é largo como o coração de Deus, porque é lindo de se ver o seu amor com cada jovem que chega nas segundas no grupo Carla Cut e você os recebe com tanto carinho. Onde chegam jovens de todos os cantos, com todas as histórias, feridas, dúvidas e bagagens. E você não mede, você não escolhe, você acolhe com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma alegria de quem sabe que ali pode estar começando mais uma linda história de salvação. É lindo ver como você ama todos, como se entrega. Você é aquela que planta com fé, rega com oração e espera com paciência os frutos que só Deus sabe quando virão. E nós somos parte desses frutos. Frutos de uma vida que se ofertou por amor, frutos do seu sim. Então hoje queremos te dizer obrigada por ser quem você é, obrigada por acreditar nos nossos sonhos, por caminhar com a gente, por nos mostrar que vale a pena viver por Jesus. Que o Senhor te renove, te abrace forte, te dê tudo que o seu coração deseja, porque você merece. E que Nossa Senhora Porta do Céu lhe faça cada vez mais fiel e continue lhe guardando como uma boa mãe faz com os seus filhos mais preciosos. Receba nosso carinho, nossa oração e nosso amor sincero. Você é a resposta de Deus para nossas vidas e nós somos profundamente gratos por te chamar de pastor e de amiga. Feliz aniversário, que os céus celebrem com a gente esta vida que é luz no meio do mundo. Aliás, não desejamos nada menos que o céu. Feliz aniversário e a gente ama muito você. Que lindo! Ai, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! E tem mais, tá vendo? Tá vendo? Venham pra cá. Venham pra cá porque aqui capa todo mundo. Hoje queremos expressar toda a nossa gratidão, carinho e admiração por uma pessoa muito especial. Vem pra cá, Letícia, vem mais pro meio. Que você Fiquei até, tá vendo? Você vem mais pra cá. Ao pesquisar o nome Letícia, ele traz como significado de alegria ou felicidade. E tenho certeza que ele foi pensado cuidadosamente para ser seu, já que você é símbolo de alegria e otimismo. Com seu coração acolhedor, suas palavras cheias de sabedoria e seu exemplo de fé e dedicação, você tem sido muito mais que uma coordenadora da juventude. Tem sido uma inspiração. Cada encontro, cada momento de partilha, cada oração guiada por você nos aproxima da vontade de Deus. Sua presença firme e amorosa nos motiva a continuar firmes. Você escuta com paciência, orienta com carinho e nos ensina com humildade. E é por isso que com você a nossa fraternidade se alegra e ficamos cada vez mais unidos, não apenas como amigos, mas como irmãos em fraternidade. Obrigada por acreditar em nós, por caminhar ao nosso lado e por se doar com tanto amor. Obrigada por ser exclusivamente você. Não só essa você que todo mundo conhece, mas a que se doa, que se preocupa, que se dedica e abraça o sim de Deus com uma leveza e maturidade, na fé. Que Deus continue abençoando sua vida, juntamente com Maria Santíssima, te dando forças e renovando sempre sua missão, para continuar sempre exemplo de fé e esperança para todos nós. Muito obrigada, Letícia. Agora eu queria que nós estendêssemos, né, o nosso braço para a Letícia e que rezando pedindo ao Senhor que Ele conduza mais este ano, né? Que o Senhor Jesus Ele possa vir sobre a vida da Letícia, sobre mais este ano e derramar o seu amor, né? Derramar as suas graças, derramar a sua misericórdia, né? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por tantas graças na vida da Letícia até aqui. Obrigada, Senhor Jesus, pela sua vida ofertada, pela sua vida doada ao Evangelho e ao carisma até o fim. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos um testemunho de uma vida cada vez mais entregue a Ti, Senhor. Louvado e bendito sejas Tu, Senhor Jesus, pela vida da Letícia, pelo dom da vida da Letícia, pelo dom que é esta vida, para a minha vida, para a vida dos nossos jovens, para a vida da nossa comunidade. Muito obrigada, Senhor Jesus.
e que, colocando nas mãos da Santíssima Virgem Maria, ela que para nós é a porta do céu, nós possamos rezar esta Ave Maria confiantes de que os planos de Maria, né, a vida de Maria, ela é para nós exemplo e que ela seja cada vez mais, né, sustentada, que a vida da Letícia seja cada vez mais sustentada pelo sim de Nossa Senhora, que Maria Santíssima possa vir interceder por cada decisão, que Maria Santíssima possa interceder por cada plano, por cada sonho, por toda a sua vida. Nós te pedimos, ó Virgem Santíssima, que a Senhora venha sobre a vida da Letícia neste dia, sobre este ano, sobre mais este ano, mãezinha. Vem cuidar, vem interceder, vem amparar, vem, ó Santíssima Virgem, ser cada vez mais na vida da Letícia a porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém. Nossa Senhora é porta do céu. Dai-nos o céu. Letícia, eu espero que você tenha gostado da nossa mini surpresa, né? E queria dizer que você pode sempre contar com o meu coração, né? Como consagrada, como irmã da comunidade, né? Você pode contar sempre com a minha vida e com a vida de cada um desses jovens, com as nossas orações. Nós somos muito gratos a Deus pelo dom da sua vida, pelo testemunho que é a sua vida, né? Pela graça que é ter você conosco, né? Ver você derramando a sua vida em prol dos jovens e pelo céu. É realmente um dom de Deus entre nós. Nós lhe desejamos um feliz aniversário, uma vida cada vez mais feliz, né? Desejosa de céu, né? Que no seu coração nunca saia, né? Esse desejo de céu, de pertencer ao reino de Deus, de pertencer à vontade de Deus. E seja muito feliz, é só isso que eu lhe desejo. Seja muito feliz, eternamente feliz. E só o céu, né, ele tem ali dessa felicidade toda. Então, que neste programa, né, que nesta vida que você tem, você evangelize cada vez mais almas, cada vez mais corações. E nós contamos com você, assim como você pode contar conosco, rumo ao céu, para a eternidade, para a vontade de Deus. E é isso, nós amamos muito você. Conte sempre com as nossas orações. Abraço. Amo vocês. Que alegria, né, receber vocês aqui hoje. Meu coração ficou assim muito mais feliz, né, em ter cada um de vocês, né. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, pelas orações, porque eu sei que eu posso contar com a oração de cada um, né. E assim, a minha vida, né, a minha vocação, né, é mais feliz com a vida de vocês, né, porque o Senhor me deu a oportunidade, né, de pastorear cada um que aqui está, de poder rezar com vocês, escutar e ver vocês crescer, né, para Deus, ver vocês dar bons frutos, né, para Deus, para a igreja, para a comunidade, aonde o Senhor quiser plantar vocês, né. E o meu coração muito se alegra com cada um. Muito obrigada, eu amo cada um de vocês, vocês assim tem uma parte do meu coração, né. E é isso, eu amo vocês, eu fiquei muito surpresa. E aí eu queria encerrar diferente meu programa hoje, então, né? Já que eu tô aqui com os meus jovens, as coisas mais lindas, quero encerrar com eles. Venham pra cá. Deixa eu ir bem pra cá. Olha que coisas lindas, né? Venham pra cá. Olha que coisa linda, né? Ficou mais lindo, né? E assim, com essa alegria da juventude, com esses jovens lindos, né? Nós encerramos mais um programa hoje. Queria agradecer você aí de casa pela sua audiência, pela sua presença em mais uma terça-feira. E como dizia o Beato Carla Pucci, desde sempre o céu nos espera. TVB, conteúdo para toda a família, só aqui. Fala aí, juventude! Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da Doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você.
Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.